aberta. Oi, gente, como vocês estão? Mais uma sexta-feira. Hoje uma sexta-feira super especial, porque a gente vai falar de samba. Hoje é o nosso assunto, uma coisa que todo mundo gosta, né? Uma expressão cultural bem nossa, bem brasileira, né? E que está na nossa vida de um jeito ou de outro, não tem como. Como dizia o poeta, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Oba! E aí, Gini, tá preparada para essa aula de samba? Agora mesmo. Se quiser, eu saio dessa cadeira e a gente começa a sambar. Ai, que delícia! Eu quero vocês com a gente! Vem-se embora! Bora lá, gente. A gente vai falar hoje do samba carioca, tá? Porque o samba que se difundiu no Brasil, que ganhou o país inteiro e o mundo, foi este samba, né, que se organizou ali no Rio de Janeiro. A gente vai ver um pouquinho. Na testa, uma calça cocota. Quem vai dizer que esse nego não tem samba no pé? Uma volta, meia volta, sensual, ele vai enganando a galera no perfeito balé. Yeah, yeah. Quero ver o Brilhantina balançar na gafieira. Seu Zé Pereira eu quero ver nossa moçada segurar nossa bandeira. Na quarta-feira eu quero ver o Brilhantina balançar na gafieira. Seu Zé Pereira eu quero ver nossa moçada segurar nossa bandeira. Quarta-feira, quero ver todo mundo sambar nesse carnaval. Minha escola vai sair e levar o tema original. Um samba legal, o tema original. Samba legal nesse carnaval. Esse carnaval. Aê! Que contagiante, né, gente? Ai, meu Deus! Eu acho que não vou parar não, Vilma. Vê aí em Nova York, tá? Acho que vocês conhecem de tanto assistir filme americano, Sim. né? A gente já se sente íntimo. Pois né? é, né? Se tiver uma paisagem assim do centro de Nova York, a gente reconhece, né? Porque a gente já viu tanto no cinema. Então, aí em Nova York, isso aí foi em 2017, essa gravação. Mas isso aí foi feito por um pessoal que tem uma escola de samba em Nova York. Escola Internacional de Samba. Chegamos lá! Pois é. E eles fizeram essa... É um happening, né? Sim. É um happening, né? Um acontecimento artístico. E eles foram envolvendo, vocês viram que ele começou ali, alguns alunos ou os professores da escola, e daqui a pouco estavam as pessoas, ao redor, os transeuntes, né? Participando ali dessa sambada aí em bem Nova York. Bem do teatro isso, né? Pois é. O samba que se difundiu no Brasil foi o samba feito no Rio de Janeiro, né? Esse samba, ele não se originou, né? Há muitas controvérsias sobre a origem do samba, mas ele não se originou no Rio. Ele surgiu ali, ele se organizou ali, né? A partir de outras formas musicais, né? Que já eram vivenciadas no Brasil naquele período ali do final do século XIX para o início do século XX. Vamos ver um pouquinho da história do samba, tá bom? Para a gente se animar. E depois a gente vai ver a nossa aula de hoje. A gente vai ver um pouquinho da história do samba, bem pouquinho, não vai ver muito, vai ver assim, aligeirado, porque a gente tem uma aula no repositório sobre a história do samba que a gente fez o ano passado. Então, eu botei aí o QR Code, está em outro slide, daqui a pouco eu mostro para vocês. Quem quiser ver com mais detalhes essa história, pode assistir essa aula que está no repositório. Com certeza. Né? Não valia a pena a gente repetir. Então, eu trouxe um pouco desse conteúdo bem aligeirado. A gente vai ver um pouco mais sobre agora a palavra fugiu. As derivações do samba, né? E depois a gente vai ver um pouco de como é que o samba foi representado nas artes visuais e como o samba também participa, né, desse hibridismo de todas as artes, através também das escolas de samba, né, e de outras formas teatrais mesmo, e espetáculo de samba.
Vamos ver um pouquinho da história. Então, o samba mais popular, né, como eu já falei, é o samba carioca. Dali ele se difundiu para o resto do Brasil. E a gente tem que entender isso aí como o quê? O Rio de Janeiro, no momento em que o samba surgiu, era a capital federal, tá? Não era Brasília, era o Rio, que era a capital do Brasil. Então, ali era onde aconteciam as coisas. E também, quando começou o desenvolvimento tecnológico que permitiu a gravação musical, foi ali naquele eixo Rio-São Paulo. Então, era dali que se difundia a cultura, né, brasileira, mesmo a cultura que não era dali, tinha que ir para lá para depois se difundir. Então, esses fatores, né, permitiram que o samba do Rio se desenvolvesse e se difundisse pelo Brasil e pelo mundo, como a gente viu, tá? Então, ele surgiu de vários ritmos que eram dançados ali, principalmente pelos povos escravizados, né, ou que já estavam nesse período libertos, e que viviam ali naquelas comunidades, né, nas periferias, e aí também no centro do Rio, porque no passado o centro do Rio era mais ocupado pelas populações mais pobres. Sim. Né? Então ali se difundiu, na verdade o samba ele surgiu no asfalto, depois foi que ele subiu o morro. Subiu o morro, Vê né? que interessante, né? Aí depois ele desceu o morro e ganhou o mundo. Com certeza. Né? Vamos seguindo aí rapidinho, eu não quero me alongar nessa história, porque como eu já disse, a gente já tem uma aula sobre isso. Então, no final do século XIX, muitos nordestinos e o pessoal do norte também, que migrou para o Rio em busca de melhores condições de trabalho, ali nos subúrbios eles se juntavam para dançar, para festejar, né, nos momentos de lazer. E o samba, naquele momento, ele era mais forte como dança, né? Era o batuque, misturado com o lundu, misturado com o machixe, né? Que veio, a polca também, né? A polca, aí a polca já vem da elite, né? Quando Sim. foi esse encontro da música que era feita pelos mais pobres, Sim. com a música que era feita para as elites. Então, juntando a polca, juntando o lundu, juntando o batuque, juntando o machixe. O coco pernambucano também deu sua contribuição, né, na estrutura do samba. Bora lá, vamos seguindo aí. Então, olha aí como está, já da mistura da polca, que é um ritmo europeu, que era o ritmo que era tocado nos salões para as classes mais abastadas. A gente tem que lembrar, minha gente, que a música nessa época não existia gravação. Né? Tudo tão diferente, a gente tem que se reportar um pouco àquele tempo para a gente entender. Verdade. Né? Era uma época que não tinha nem luz elétrica, não tinha internet, então, né? Claro, nem pensar. Rádio ainda, o rádio estava começando a surgir, televisão só veio surgir na década de 50. Então, era ali, toda a música que existia, ela tinha que ser acústica, era uma música feita na hora. Então, a música que as classes abastadas ouviam eram músicas de orquestras, ou de grandes orquestras, ou de pequenas orquestras, orquestras de câmara. Então, era a música que se tocava, as festas eram com música, com músico Sempre. tocando, com orquestra, né, e tal. Então, a música que era mais tocada nessas festas era a polca, porque era a música europeia, que é dançante, que é uma música dançante. Sim. Né? Então, eles ouviam música erudita, música clássica, né, para deleite, mas para dançar era a polca. E as pessoas mais pobres, né, e os descendentes e os ex-escravizados, eles dançavam essas danças de origens indígenas, de origem africana, né, que era a dança que era feita ali na periferia. Né? Então, aos poucos, isso foi se misturando. Por quê? Porque os músicos, vê que interessante como é a estrutura da sociedade. Os músicos que tocavam nas orquestras, que iam fazer a música para os ricos, os abastados, eram pessoas pobres. Sim. Né? Eles não eram ricos. Eles eram pessoas também do povo. Né? Então, esses músicos tocavam lá para os ricos a polca, e quando eles vinham tocar entre eles, para se divertir, eles tocavam outras coisas, e depois eles foram misturando. Mas né? muitos músicos eruditos eram pessoas que vinham do povo. Do povo, e que sim. E conseguiram estudar música, E né? conseguiram estudar, e aí foram eles que foram fazendo essa mistura. Isso. Né? Essa mistura da polca com os ritmos populares. Né? Vamos ver um pouquinho aí?
Essa música que a gente vai ver. Eita, delícia. Sorria quando o povo dizia: sossega, Ião, sossega, Ião. Tirou seu anel de doutor para não dar um falar. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia. Bem legal esse samba. Esse é um samba das antigas, né? É importante a gente ouvir essa sonoridade e a gente ver como foi mudando, né, Gini? Isso. Como era diferente. Esse samba ele ainda tem uma influência forte do machixe. Do machixe. Né? Ele pende um pouco para o choro. E vocês, não sei se vocês observaram que tem uma flauta tocando. Sim. Né? Que a flauta é um instrumento muito do choro, né? E era usado também para tocar polca e outros, né, e outros ritmos. E no início do samba se tocava a flauta. Com o passar do tempo, a flauta foi... Os instrumentos de sopro, que às vezes também tinham, além da flauta, o clarinete, eles saíram, eles deixaram de fazer parte da estrutura do samba. E o samba ficou mais ritmado, mais percussivo. Com, mais, percussão, né? Percussão e cordas. Percussão e cordas. Então, você vê que esse é um samba bem antigo, para a gente ver como é que foi essa mistura. Né? Vamos seguir para a gente encerrar essa parte. Então, a partir da primeira década, né, do século XX, né, em 1910, houve a gravação musical, né, começou-se a gravar. E aí, né, o samba pôde se popularizar, né, já era a música que se tocava nas periferias. Né, houve uma reforma urbana no Rio, né, que tirou essas pessoas mais pobres que viviam no centro, ali perto do porto, né, onde eles trabalhavam, no porto eram estivadores, e essas pessoas foram jogadas para os morros, né, foram empurradas para os morros. Então, o samba subiu o morro nesse período também. Né? Vamos lá? E aí, minha gente, o samba, ele foi marginalizado, né? Nesse período aí, entre a década de 10, década de 30, o samba passou por um processo de marginalização, né? Porque tinha a coisa do malandro, porque juntava muita gente que estava ali nas rodas de samba, às vezes eram pessoas desempregadas, porque elas não tinham acesso mesmo ao trabalho, e às vezes elas faziam algumas coisas, né, que não deviam mesmo para ganhar a vida, né? Para sobreviver. Isso. Né? Então, às vezes, disso que surgiu o malandro. O malandro, pois é, e se misturava um pouco. Nem todo mundo que fazia samba era malandro. Não é? Mas a elite, né, sempre com o preconceito, né, conseguiu criminalizar o samba. Isso. E ele sobreviveu por conta dos terreiros de candomblé. Era isso que eu ia te perguntar, que eles se disfarçavam ali. Porque, na verdade, o samba, né, quando ele veio dos batuques, ele veio com esse sentido religioso dentro dele, né? Ele, na verdade, eu não acho que ele veio com o sentido religioso, não. Mas a religião ajudou a preservação. O batuque, né? Depois ele estruturou, se virou o samba. Porque ele era uma coisa de diversão mesmo. De diversão. De dançar, de socializar. Mas os terreiros, a religiosidade, porque os terreiros eles eram tolerados. Sim. Eles eram tolerados. Inclusive, tinha muita gente da elite que frequentava os terreiros. Até hoje. Então, o samba sobreviveu a partir dos terreiros. É por isso que as baianas são homenageadas nas escolas de samba, porque elas foram aquelas pessoas que ajudaram a preservação e a sobrevivência do samba. É uma homenagem a essas tias, né, como elas eram chamadas. Eram chamadas de tias, porque muitas vezes a polícia batia lá, aí a tia chegava lá, não é samba não. Não é samba não, aqui a feijoada que eu estou fazendo para o santo tal eu convidei meu pessoal. Vocês não têm nada que fazer aqui. Eles disfarçavam, né, a coisa do samba nos terreiros. Isso é bem legal. Aí a gente tá vendo os instrumentos, né, do samba que ficaram, né, se definiram mais fortes. Existem outros, né, que não estão aí, como o reco-reco, né? Mas são os que mais usados, que é o surdo, o tamborim, o cavaquinho. Eu esqueci de botar o violão, porque o violão é muito usado no samba canção, né? E o pandeiro e a cuíca. Aí melhor, mais separadinho para a gente ver melhor, né?
Aí atrás de Brielle, eu esqueci de apresentar a Brielle, agora que eu me lembrei que eu não apresentei Brielle. Brielle é a nossa tradutora de Libras. Então, ali vocês estão vendo a cuíca, o cavaquinho, né, o pandeiro. O pandeiro é bem conhecido, um instrumento bem conhecido. Vamos seguindo aí. Então, o samba, com o passar dos anos, né, apesar da repressão, ele venceu essa repressão, ele venceu os preconceitos, principalmente porque é um ritmo tão gostoso, né, que todo mundo começou a dançar, começou a não ter mais essa diferenciação se era rico, se era pobre. Todos, né? todos abraçaram o ritmo. Exatamente. Né? Daqui a pouco estava nas festas dos ricos também, em vez de polca, samba. Então o samba foi se expandindo. Com as gravações, né, permitiu-se também a difusão e quebrar mesmo esses preconceitos, deu origem a novos estilos, né? O samba começou a se derivar em várias formas diferentes, né? Vamos ver isso aí, ó. Tinha, a partir daí, né, da gravação, eu botei essa vitrolinha aí pra gente, você acha que isso não é do tempo de vocês, né? O disquinho de vinil, e no início nem era esse, né? Era um outro disco maior, né? 78 rotações. 78 rotações, era depois esse nome. Depois veio o compacto, depois veio o vinil, Isso. depois o CD, e hoje nem mais, ninguém usa mais nada. É de pendrive pra lá. Então, o samba de break, o samba de raiz permanece, ele não se acabou, ele derivou novos, mas ele permanece. O samba enredo, né? E o samba exaltação não é a mesma coisa exatamente, mas está ligado, porque o samba exaltação ele não necessariamente é enredo, mas geralmente o samba enredo tem muito, né, do samba exaltação no samba enredo. O samba de partido alto, o samba canção, o samba reggae, o samba rock, o pagode. E olha, gente, não tem fim não, viu? Porque isso aí ainda está em movimento, né? Ainda pode mudar, né? Ainda pode haver mudanças aí nessa estrutura do samba. Vamos seguindo aí para a gente ver um pouquinho sobre esse samba. Estamos numa época que muita coisa ainda vai surgir, né? Não é? E agora que as coisas estão se misturando mesmo, sim, né? Sim, se existe o samba rock, imagina que existe a ópera rock também. Nossa, maravilhoso. Tudo. Então, o samba de raiz, como eu disse, é aquele samba que preserva, né, um pouco daquela origem do samba como ele era feito antigamente. Né? Ele busca aquele clima de batuque de quintal, com a presença da roda de samba, porque o samba do Rio de Janeiro, o samba carioca, ele se originou do samba de roda baiano, lá do Recôncavo. Né? Então, ele vai buscar. E os temas do samba de raiz são temas ligados ao cotidiano, à vida das pessoas e ao próprio samba. É uma metalinguagem. Sim. Né? É um samba que fala de samba, que fala do ato de fazer samba, do que é sambar, do que é a música do samba, né? Dos sentimentos que envolvem o fazer samba, o ser um sambista, né? O viver numa comunidade, viver na favela, viver no morro. Então, esse samba ele vai buscar esses elementos. O samba enredo, vocês vão ver na outra aula, né, que se vocês procurarem, a gente fala um pouco mais, né, sobre o samba enredo, e ele surgiu ali dentro do processo das escolas de samba. As escolas de samba também surgiram no período da repressão do samba, né, e ganhou esse nome, Gini, é curioso. Sim, porque eu ia perguntar sobre isso. O samba não era muito respeitado, né, nas comunidades, então tudo era para as escolas. Escola mesmo. Sim. Então, eles diziam assim, que o samba ensinava também, que o samba também ajudava a construir a sociedade. Ele conta né? história. Ele conta história, ele dá formação de vida. Isso. E aí eles começaram a dizer que o samba também, que aquele lugar onde ele se reuniu também era uma escola. E daí surgiram os grupos, que tinha outro nome antes, sim, e depois eram ranchos, que depois viraram as escolas de samba. Vamos seguindo. O samba canção, que é aquela vertente mais romântica do samba, né? Que é a música mais romântica. Mas ela também pode falar de outros temas, sim, né? Mas geralmente é aquele samba mais pensado, mais cerebral, mais bonito, mais poético. Exatamente. Vamos ver, a gente vai ouvir um samba canção, que é assim, é um clássico da música brasileira. Ai, de quem é? De Dona Ivone Lara. Dona Ivone. Que é uma das maiores compositoras de samba, né? E ela fazia samba canção. Vamos ouvir? Sonho meu, vai
buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai matar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. Ai, que lindo. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu. É lindo, Sinto né? o canto da noite na boca do vento, fazer a dança nas cores do meu pensamento. Faz a pureza do samba, sentido marcado de mágoa de amor. Samba que mexe com muita gente, vento vadio embalando a flor. Faz a Olha a pureza de um... poesia. Não é? Vê, ele fala do samba. Fala do samba. Ele fala do amor, né? e ele vai trazer o samba. Gente, aí a gente vai assim, ó, só devagarzinho. É Eita, que delícia. delícia. Samba canção é maravilhoso. Fica aí, Gini. Vamos ficar aqui, Opa! vamos fazer essa aula aqui. Vamos sambar terminar mais um essa aula pouquinho. juntas. Aqui o samba exaltação, fala bem rápido, que a gente tem muita coisa para ver. Vamos. Né? O samba exaltação, ele foi... Vou falar rapidinho, porque é interessante essa história. Ele surgiu quando Getúlio Vargas, ele fez lá, se mexeu para descriminalizar o samba, mas ele fez uma exigência, que o samba tivesse conteúdo que falasse da história do Brasil, que falasse da cultura brasileira, Que lindo. né, que trouxesse essa cultura, que valorizasse o país, o Brasil, principalmente. E aí Foi bom surgiu esse o samba pedido. exaltação, que é um samba que fala sempre, ele é muito fanista, né, do país, da cultura, e às vezes do próprio samba. Sim. Né? A gente vai ver um samba da Portela, que é um samba enredo, é um samba exaltação, onde ele exalta a própria escola, que é lindo. É de seu Ari né? Barroso? Não, esse a gente não vai ver o Aquarela do Brasil, não. Ah. A gente vai ver o samba da Portela. Oba! Né? A Aquarela do Brasil é o maior exemplo Sim. de samba exaltação, porque ele vem, inclusive, sempre com orquestra, Isso, grandioso. Mas a maravilhoso. gente é bem conhecido, a gente vai ver o samba da Portela hoje. Vamos lá. ver? Coisa mais linda, Senhor. O povo na rua é feito uma coisa linda. É muito essa É digno de ser essa letra, né, de ser estudada em sala de aula, minha É gente. muito linda essa letra, né? Ele faz uma metáfora onde ele compara o desfile da escola com uma procissão. E aí ele faz a relação, porque a Portela é azul e branco, Sim. né? Com o manto de Nossa Senhora Aparecida. Né? E só. traz a sacralização do samba. O samba como algo divino, espiritual. Né? É muito bonito, é muito ancestral, porque ele é ancestral. E tudo que é ancestral, ele tem a ver com a nossa divindade. Com o nosso lado, Nosso né? lado divino. Bora lá. Vamos, o Partido Alto. Partido Alto é um samba que é uma das vertentes do samba, que ela é bem antiga, mas ela foi mudando, né? É aquele samba, vocês podem não saber o nome, mas vocês conhecem, que é aquele samba respondido. Sim. Sempre, né, que tem um coro, tem um mote, e o cantor canta e tem o coro responde. Muito né? bom. E agora ele está mudando para ser um samba improviso, com a participação também do público e dos outros sambistas fazendo duelos, como bom. nos repentes. Sim. Né? Ele tem evoluído para isso. Vamos ver um pouquinho de um samba Partido Alto. Vamos. Acho que com isso a gente vai fechando aí essa parte. Vamos embora. Que o tempo Não tá brinque com meu amor, não brinque com meu amor. Meu amor não é brincadeira e nem a coisa sem valor. O meu peito é uma esteira onde a paz se deitou. O meu peito é uma esteira onde a paz se deitou. Se eu chamo e você demora, eu já disse a você.
se eu quero Olha aí a ver resposta. você chorar. Brincadeira, brincadeira. É isso aí, cuidado com a pagodinho. Isso aí. A solidão vive açoitando meu peito. Procuro jeito por jeito dela sempre me esquivar. Mas a luz que ilumina meu caminho ilustra meus pergaminhos com as vitórias que a vida me traz. Maltratar quem te adora. Brincadeira, eu chamo e você vai embora. Brincadeira. Pagode é Xegesi, mulher. Muito bom, né, Xande de Pilares? Muito bom. Que artista maravilhoso. Vamos seguir. O pagode vocês já conhecem bastante, né? Que é aquele Sim. samba mais comercial, né? Que foi o samba foi cooptado pela indústria cultural, Sei. né? E produziu como samba todo mais, ritmo, né? mais produto mesmo, mais comercial, mais simplificado. Que é aquela letrinha fácil, né? Aquele tum-tum. Aquela batidinha repetida, letrinha fácil, a gente decora, gosta e é bom e vende. E tal. é por aí. É, por aí. Nada grande, né? Nada Agora demais. a gente vai ver, a gente já está chegando ao final da nossa aula, e a gente vai ver agora, Gini, as representações do samba nas artes visuais. Tava louca que chegasse esse momento, que a gente já falou, né? Então vocês já viram aí várias derivações do samba. Vamos ver como é que o samba foi representado pelos artistas. Começando aí pelo batuque, né? Rugendas, século XIX, né? Aqui não é o samba ainda, tá, gente? Mas o batuque, é o nascedor, né? A raiz. Uma das bases, das bases que ajudou a construir o samba, ele representando aí, são pessoas escravizadas, né? Acho que em momentos de poucos momentos de diversão, né? Dançando, é uma dança mais desconectada mesmo, né? Mais rústica, digamos assim, né? Porque o samba, a gente vê aí pelas vestes, né? Pelos instrumentos, pelo lugar onde eles estão dançando. Então, a importância das artes visuais, né? Pra gente, como registro. É registro. Pra gente entender, né? O mundo. Aqui a gente já tem o Caribé, que é um artista naturalizado brasileiro, ele é argentino de origem, né? Fantástico. Aqui ele representa a escola de samba, ele tem um traço bem moderno, né? A gente vê que bem moderno. E aqui a roda de samba. Então, duas situações de samba representadas pelo Caribé. Muito bonito esse trabalho, muito rico de detalhe, né, Gini? Detalhes, as cores. O movimento, como ele consegue trazer o movimento do samba, né? Todos os elementos presentes, né? O samba mesmo como esse momento de libertação, né? De se soltar, de extravasar. Aqui a gente tem uma representação do Augusto Rodrigues, que é um artista bem moderno, né? Com essa visão mesmo do modernismo, né? E aqui o Heitor dos Prazeres, que é um artista do povo, né? Que é aquela arte que a gente chama de naif, ou pintura ingênua, que é o artista que ele tem... É da autodidata, né? Isso, ele é autodidata, ele tem muito talento, mas ele não tem tanto domínio técnico. Então ele faz esse trabalho que é belíssimo, eu acho a arte naif incrível. Né? E aí ele está representando, né, um grupo de samba com cavaquinho, a gente está vendo aí os instrumentos, né? E como antigamente se vestiam, né, com os chapéuzinhos de malandro, né, as roupas das mulheres rodadas, sempre saia, né? A saia tem aquela coisa da feminilidade. Vê que diferença o traço de um modernista, né? O uso das cores. Aqui a gente pode ver como eu posso é até diferente. Ver aí um pouco de cubismo, né? Sim, uma influência das vanguardas europeias e o uso das cores muito mais elaborado, né? Aqui no naif a gente vê que ele usa as cores de uma forma muito presa, né? Muito rígida, né? Cada coisa de uma cor, né? Então não tem essas nuances, né? Que a gente porque aí já entra na técnica, né? É de um artista que tem mais técnica, que tem mais conhecimento artístico da história da arte e tudo mais. Aqui é o Di Cavalcanti, o modernista, ele representou bastante o samba, né? E aqui João Cândido, que é outro artista naif. A gente vê, né, os olhos das pessoas muito grandes, mas muito colorido, com muito movimento. Muito bonito esse trabalho, né? Lembra um pouco o Klimt esse, né? Acho que tem uma releitura aí do Klimt, misturado com o Van Gogh. Aqui, olha só. Eu acho que ele foi pegando as influências aí. Então aí a gente viu
Aqui a fotografia mostrando, né, um momento bem icônico das escolas de samba. E aqui as escolas de samba, que é artes visuais também. Gente, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Vamos nos despedir com essa imagem linda. Vamos embora, povo. Vim sambar. Até um beijo, até a próxima aula.